Graças a Deus. Quero saudar mais uma vez você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquele que é o único Deus vivo, aquele que reina, aquele que é para sempre. Estamos trabalhando no segundo período, dentro de Abacuque. Abacuque capítulo 3. Vamos abrir Abacuque capítulo 3. Abacuque 3. Abacuque capítulo 3. Pode deixar, Gabriel. Abacuque 3, do verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, Senhor, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar ouvem a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Palavra do Senhor. Senhor, pedimos mais uma vez que o Senhor nos oriente, o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê direção e instrução, que nós possamos, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, receber ensinamentos que venham a nos mudar, nos transformar, que o Senhor gere em nós mais e mais da fé que transforma, que muda, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós estávamos meditando sobre Abacuque capítulo 3, 9, 10 e 11. Nós falamos sobre a dramatização da ação do guerreiro divino. O Senhor mais uma vez apresenta a sua ação dentro de moldes e parâmetros que os seres humanos eles entendam. E ele vem falando do arco, ele fala da aljava de flechas, e aí no mesmo versículo ele traz falando sobre o grau de poderio e autoridade dele ao ponto de fender ou magoar ou machucar os rios. Ele fala que os montes veem Deus e se contorcem. E nós falamos bastante sobre a utilização do Senhor em relação a todos os instrumentos da criação primitiva. Falamos sobre a criação do planeta Terra, do planeta que estava pairando sob águas, que aí as terras aparecem. Esses elementos primitivos da criação, eles estremecem perante a ação do Senhor. Falamos que muitas vezes o Senhor ele se revela de uma maneira modesta. Quando a gente vê a ação de Deus com Elias, ele aparece como uma brisa, ele aparece como um terremoto, como um fogo consumidor. Com Moisés ele aparece numa sarça ardente. E a gente vê da multiforme forma de Deus se manifestar. Mas nesse caso Deus se manifesta com ira divina e violência no intuito de destruir. A sua ira ela foi provocada. E quando a ira do Senhor é provocada e o tempo da misericórdia acabou, não há ninguém que possa resistir aos seus comandos.
Embora calamidade e juízo é o que o profeta vê, ele consegue entender que tudo isso acontece para a salvação das pessoas, para que aqueles que são filhos dele possam ser abençoados. Toda vez que você vê na sua vida uma desgraceira, por mais que você seja o culpado, por mais que você não seja o culpado, mas aquilo esteja acontecendo sobre a sua vida, a permissão daquilo ocorrer é porque Deus ele quer te ensinar alguma coisa, por isso que ele ordena ou permite. Falando de filhos, falando de salvos, tudo isso ele quer ensinar você. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso linguajar quando as coisas acontecem. Como que nós reagimos quando as pessoas fazem algo contra nós? Tem um livro que o Felipe está lendo, que é Deixando o Passado no Seu Devido Lugar. Então, as coisas ocorrem na nossa vida, ou porque nós cometemos, e aí nós recebemos a paga, ou não, ou as pessoas fazem conosco e nós não temos culpa nenhuma. E aquilo pode gerar em nós tanto uma reação positiva, como foi o caso que o Gabriel citou. Ele não fez nada para que o cara fosse lá e roubasse a peça, mas ele sofreu o ônus do problema. Como ele reage? Independente dele ter dado tapa na orelha do cara ou não, independente dele ter agido de fato, o coração dele mostrou aonde está alicerçado o coração dele, em que se não é a misericórdia do Senhor, ele podia ter agido e agora está numa cadeia ou numa delegacia. Porque como nós reagimos mostra onde nosso cristianismo está. E a reação não é a ação de fato, é onde está o nosso coração. Ainda há muito para caminhar nesse aspecto. A razão para a esperança continua ao longo de todas essas calamidades e tem um fundamento sólido sobre o qual construir a fé. Quando Menísia falou no primeiro período sobre Jó, por que Deus permitiu tudo aquilo? Talvez para que você pudesse olhar para as suas lutas e dificuldades com um olhar diferente. Deus permitiu que Jó passasse por isso? Sim, porque quantas pessoas não olham para uma história como essa, ou se compadecem, ou têm um fôlego maior. Você pode sofrer o que você sofre para que outras pessoas possam ser abençoadas. E aí nós falamos em Abacuque 3,11 que, inclusive, não só os montes, não só as águas, não só os rios, mas também fatores acima de nós, como a lua e o sol. Em que o texto de Josué 10, 12 e 13, nós lemos em que o Senhor ouve a oração de Josué, e Josué fala: pare sol, pare lua. Ou seja, todo o universo parou o movimento de translação e rotação, e qualquer outro movimento que haja, que a gente não consegue expressar. O universo parou para que o homem de Deus pudesse executar a vontade do Senhor. É muito maluco isso. Nós não temos controle. Esse ventilador ali, ele para, funciona. A gente não tem controle das coisas. E um homem orou e falou: para sol, para lua. Elias fala: deixe de chover 3 anos. E assim foi. Você entende que pessoas como essas, elas não são diferentes como eu e você? Em que essa autoridade, ela pode estar sobre a nossa vida, desde que nós caminhemos ligados na videira e hajamos segundo a vontade dele. Quantas pessoas estão deixando de ser beneficiadas, porque simplesmente nós não falamos ou não agimos? Seja com palavras como que a Menísia citou dentro de um táxi, como ações maiores. Nós simplesmente nos recolhemos como se nós não tivéssemos nenhum tipo de autoridade. Nós agimos perante essa sociedade como se o Deus de Abraão, Isaac e Jacó ele tivesse ficado lá no passado. E apesar de nós não nos declararmos cessacionistas, ou seja, que o dom do Espírito Santo ficou lá na igreja primitiva, nós agimos dessa maneira. Nós não oramos, porque nós achamos que não vai acontecer. Ah não, eu sou tão pequeno. É realmente. Em Josué 10, 12 e 13, Josué orou e o sol e a lua pararam. Essas descrições de eventos apocalípticos se relacionam primariamente com a obra divina da redenção. Tudo tem a ver com redenção. Não com a minha salvação, a sua, mas tem a ver com a redenção através de Cristo. A figura de Cristo é central em todo esse caso, em toda essa situação. Nós somos um efeito colateral, digamos assim.
da vinda de Cristo. Você não é a motivação primária da vinda de Cristo. A vinda de Cristo primária é glorificar a Deus. Nós somos um efeito colateral. Abacuque 3,12. Na tua indignação, e nós já falamos sobre essa indignação de Deus, na tua indignação marchas pela terra. Deus, ele está andando em cima da terra? Não é isso. É figura de linguagem, é forma de expressar. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações, joga no chão, faz com que pessoas, presidentes, reis, abaixem a cabeça. Nenhuma poderio bélico da Inglaterra com a sua rainha e sua realeza, ou o poderio de Trump, ou quem quer que seja, ou o poderio lá do Shang Tsung lá da Coreia do Norte, perante Deus, as pessoas abaixam a cabeça. Na sua ira, ele calca aos pés, ele coloca no chão as nações. Ele não fala de homens, ele fala de nações. É a nação inteira se prostrando. Nesse momento a resposta finalmente começa a emergir, em resposta à questão anterior. Seria a ira de Deus contra os rios e o mar? Deus está irado com a natureza dele? Nunca. O que tem a ver o gatinho? O que tem a ver a palmeira? O que tem a ver com o rio Tamanduateí? O que tem a ver? Não tem nada a ver com isso. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é do ser humano. Porventura uma ira irracional contra a sua própria criação explica perturbação entre montanhas e abismos, sol e lua? Isso quem faz sou eu e você. Quando você está bravo, você bate a porta da geladeira, bate a porta do armário, né? Do guarda-roupa, né, Felipe? Você quer dar um murro na cara da pessoa e você dá um soco na parede, chuta o bicho, bate a porta do carro. Que eu sou bravo, como eu sou irado, como eu sou machão. Entendeu? Uma vez passou num jornal, acho que no Jornal Nacional, não sei aonde, na Europa. Eu estava na maior empolgação aqui, você quebrou meu efeito teatral, hein? Deve ser nos Estados Unidos, sei lá, um lugar assim pra Europa, que as pessoas, a mulher resolveu investir nisso. Um lugar, as pessoas entram lá dentro, vai quebrando as coisas tudinho, esmurrando, quebrando, aí paga um valor por isso. Oxe, legal, boa ideia. Entendeu? Você pode ter certeza que ia ter, olha, desopile o seu fígado, quebre tudo por R$10. Oxe, o cara vai lá, entendeu? É um jogo, né? Você vai lá, tem tudo montadinho só para você quebrar. Que delícia, né? Seria Deus irado irracionalmente? Não é a resposta. Não, é uma resposta, na verdade, à perversidade das nações que o Senhor derrama a sua indignação. Como um juízo sobre o perverso, ele vem com toda a sua maravilhosa glória. Maravilhosa, pastor, que loucura é essa? Só para Larissa. É legal quando a gente pega gente nova. Larissa, o inferno, quem vai mandar no inferno? Aí, que medo. Você consegue ouvir o que eu vou te falar e entender que o inferno é a manifestação da glória de Deus? Olha, até fechou a cara. Ela tem cara de ser adoradora extravagante, hein? O inferno é a manifestação do juízo de Deus, é a glória de Deus manifesta. Quando a gente vê a ação de Abacuque 3,12 e outros, em que Deus está trazendo o juízo e manifestação da glória dele, não é o diabo. O diabo, fora aqueles desenhos que aparecem do pica-pau da minha geração, em que o cara cai lá no inferno, no caldeirão, aí está o diabo lá, entendeu? O diabo vai estar dentro do caldeirão, e quem vai estar cutucando é Deus. Quem vai cutucar as pessoas no inferno, quem vai trazer o juízo sobre as pessoas, não é o diabo, é Deus. E a gente coloca esse manto na figura de Deus, como se ele fosse aquele bom velhinho, liga com o Papai Noel, em que, não. Deus, ele é muito racional. Se há o sangue do Cordeiro sobre a vida da pessoa, está livre. Não há o sangue do Cordeiro sobre a vida da pessoa, vai pagar. É o que está acontecendo aqui.
destruição. As pessoas elas se rendem. Não há como você se levantar contra o Altíssimo. Porque se há predestinação, então, e o diabo, a gente está preso nesse tempo, mas Deus e o diabo não. Então, assim, o diabo já sabe que a derrota. O diabo não está preso nesse tempo? Ele é atemporal? Quem que é atemporal? Só Deus, Menise. Então, aí assim, ele sabe que a derrota dele já é decretada. Sim, está nas Escrituras. Então, se há predestinação de salvos e não salvos, ele luta pelo quê? Então, nessa... Ele sabe quem é e quem não é? Não. Não sabe. É como o meu objetivo e seu objetivo. Nós temos que falar a toda criatura. Se você pensar no Evangelho, vai falar assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Talvez na Bíblia do diabo esteja: ide tentar destruir todo mundo. Entendeu? Sei lá, não consigo montar um versículo satânico. Mas ele vive, entendeu? Ainda bem, né? Da misericórdia, né? Mas na verdade o que está acontecendo, ele não sabe o que vai acontecer. Então ele milita contra. E o que ele puder fazer para desonrar Deus, ele faz. Entenda que a tua salvação ela não pode ser maculada, mas ele pode impedir você, por exemplo, de agir de uma maneira bendita. E aí você, pelo seu ato ou sua omissão, você deixa de levar glória a Deus, ou traz falta de glória, digamos assim, para Deus. Você rouba a glória de Deus. Quando nós não agimos como nós deveríamos, apesar de nós não sermos afetados na nossa salvação, nós deixamos de glorificar Deus. E o diabo, pelo menos isso eu consegui. As nações têm tentado derrubar o cetro do reinado de Deus, mas todos os seus esforços são em vão, pois quando o Senhor age, imediatamente se comprova que a terra mal aguenta a sua presença, tremendo sob o peso das suas pisadas. E apesar do juízo e indignação de Deus não ser contra a natureza sofre. Você vê os rios, vai lá no rio lá de Brumadinho, vê o que aconteceu com aquele desgraceiro. Aquilo ali não glorifica a Deus. Você entende? Note-se outros exemplos da terra se abalando. Será que apenas em Abacuque? Não. Juízes capítulo 5 verso 4. Ninguém está nem aí para você, Lina. Não adianta você fazer essa cara. Juízes, capítulo 5, verso 4. Saindo o Senhor de Seir, marchando desde o tempo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Lá no livro de Juízes, ele marcha por um espaço lá de tempo, de uma região, e a terra treme. Deixa eu ver se eu acho o texto. Eu já li esse texto, mas é um dos textos que eu mais gosto nas Escrituras. Isaías 6. Sempre quando eu me vejo frio no meu coração em relação a Deus, eu venho para esse texto. Isaías capítulo 6. Eu que vou ler, tá? 1 em diante. Isaías 6, página 472. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías falando. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Isaías viu Deus? Isaías viu Deus? Não, é figura de linguagem. Ninguém pode permanecer na presença de Deus, ver Deus e estar vivo, tá? Não pode ter tido uma visão? Visão, mas não é real e fidedigna. Pode ser uma figura, uma luz, alguma coisa. Então uma manifestação, a gente chama de manifestação teofânica, em que Deus ele se manifesta. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Por que cobriam o rosto? Porque os próprios serafins não podem estar na presença de Deus e olhar quem? Deus. Como é que Isaías podia ter vindo? Com 2 cobriam os rostos.
Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E esse verso 4 é um verso que mexe comigo. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Os batentes da porta tremeram. Então os objetos inanimados, eles reagem à presença de Deus. Aqui nesse texto de Abacuque 3,12, treme. Nesse texto de Juízes 5,4, treme. Mais um texto, Salmo 68, versos 7 e 8. Salmo 68, versos 7 e 8. Sim. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Tanto em Juízes 5,4 ele usa a expressão: os céus gotejaram. E em Salmo 67, verso 7 e 8 diz: também os céus gotejaram. Por que o texto é o mesmo? Porque o salmista ele leu Juízes, caramba, e é Deus que está orientando. Os textos eles trabalham em concordância. Quando os evangelistas, quando Paulo fala e cita, ele cita texto porque ele leu. Como que você vai falar do amor de Deus se você não lê? Você entende? Aí você vai fazer o quê? Eu chego para você e falo: você pode orar pelos enfermos? Aí você vai fazer uma oração do seu coração, uma oração de Manaias, sendo que você pode orar os textos bíblicos, que se você conhece, você faz o quê? Traz o que Deus está falando. Não é para você inventar moda, é para você falar o que você está falando. É aquele conceito errado de que crente ora, católico reza. Não podia ser mais errado. O Pai Nosso é uma oração que nós temos que fazer o tempo todo, todo o tempo. Sebastião, toda quarta-feira ele faz a oração do Pai Nosso e está perfeito. Porque nós temos que entender que o que nós temos que falar é o que está escrito nas Escrituras e não o que procede do meu coração. Porque o meu coração é enganoso. O seu é enganoso. E aí você acha que você está fazendo uma oração linda e maravilhosa, usando um verbo no gerúndio, e aí você faz uma salada e parece que você é uma pessoa super sábia. É nada. Palavra. O salmista ele sabia desse texto. Ele fala: olha, se lá em Juízes falou, lá no outro texto falou, olha, eu vou falar também. Os céus gotejaram a presença de Deus. É o sentido de que até o céu chora pelo que está acontecendo aqui na terra. É lógico que é uma figura de linguagem. A chuva não é o choro de Deus, mas é o que o salmista está falando assim: olha, até a natureza chora pela ação ou não ação do ser humano. Abacuque 3,13. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Tu sais para salvamento do teu povo. Quem sai? Quem sai? Deus. Que povo? Ele está se referindo nesse texto, o povo de Israel. Mas para nós ele pode estender também, porque nós somos Israel espiritual de Deus. Amém? Para salvar o seu ungido. É o pastor que ele está falando? Não, o pastor que é ungido. Não existe isso. Ungido quer dizer separado. Todos aqueles que são salvos em Cristo são ungidos do Senhor. Você é povo do Senhor, como eu sou o povo do Senhor, como o apóstolo é povo do Senhor. Se o Papa for crente, o Papa é ungido do Senhor, e quem quer que seja é ungido do Senhor. Lá vem ele de novo com uma figura de linguagem. Feres o telhado da casa do perverso e descobres de todo o fundamento. Abacuque está tendo uma visão da destruição do povo lá na terra dele, da Babilônia. Não, gente. Feres o telhado da casa do perverso e descobres todo o fundamento. O que o Abacuque está falando? Esse versículo nos lembra uma vez mais que o panorama geral desse texto de destruição está se referindo à salvação. É isso que é o foco. Destruição para a salvação.
Deus não destrói o perverso simplesmente por fazê-lo. Ele o destrói por amor do seu povo. Ele faz o que faz para salvar o povo dele. Deus tem um povo especial, por mais que as pessoas achem que não. Nós todos adoramos o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus, gente. Não é o mesmo Deus. Uma característica clássica que eu já falei para vocês e repito: cristianismo católico e cristianismo evangélico. Nós usamos uma cruz sem Cristo e eles usam uma cruz com Cristo, tá? O crucifixo. Porque todo dia para eles tem missa e Eucaristia, em que Jesus Cristo ele morre todos os dias, porque tem que ser levado os pecados do dia anterior dos seus fiéis. É por isso que Cristo está na cruz deles. Quando é feita a missa, a Eucaristia, Cristo morre uma vez, morre outro dia, morre outro dia, morre outro dia. Para nós, Cristo fez um sacrifício e foi único. Não sabia dessa? Foi o quê? Sacrifício único. Ele morreu lá. Eu só não entendi a pronúncia do... mas eu entendi. Ele morreu lá e é suficiente. Para o católico, todo dia tem que haver uma missa com celebração da Eucaristia, em que ali não é uma hóstia e não é um cálice de suco de uva, é o sangue de Jesus e é o corpo de Jesus. É real para eles, chama-se transubstanciação. O corpo de Cristo entra na hóstia, o sangue de Cristo se transforma em vinho. Então para eles é isso. Esse ungido aqui, esse versículo, porque às vezes alguns trechos da Bíblia, quando chama ungido, a gente entende Jesus, mas aqui não é o caso. Não. Quando você fala de ungido, que é Jesus, normalmente aparece um O maiúsculo ou alguma referência que dê a entender isso. Na grande maioria dos textos que aparece o ungido, quando faz referência em especial ao Antigo Testamento, que não aparece a figura de Cristo de uma maneira aberta, ele está falando do povo dele. Tá? Pondo-se em contraste com o ungido que prossegue na realização da salvação do seu povo, está esse chefe dos perversos que oprime o povo de Deus. O que ele quer dizer com feres a telha, o telhado da casa do perverso? Ele está falando que ele fere o quê? O líder. Ele fere o chefe. Ele fere aquele líder lá, Nabucodonosor, sei lá quem que estava ali no comando naquela hora. Ele fere aquele. Então ele fere a cabeça e depois ele fere o quê? O corpo. Então o que ele está dizendo aqui é que todo mundo vai passar por essa destruição, seja o cabeça, seja o corpo, todo o ser ele vai padecer. A extensão desse ataque indica a totalidade de destruição, nada vai escapar. Se você lê Reis, se você lê Juízes e lê Crônicas, em algumas vezes os reis, eles quando invadem um terreno, eles têm a ordenança de Deus, destrói tudo. E aí o que o rei faz? Traz só o gado, traz as mulheres virgens. Eles escolhem, né, o despojo. E Deus fala: por que você fez isso? Por que você está colocando a sua confiança nisso? Você tem que confiar em mim e não neles. Confia em carro e cavalo, destrói tudo. Tem uma expressão que fala jarreta. Jarretar é destruir, é impossibilitar o uso. Você não tem que confiar em carros e cavalos. Você não tem que confiar em despojo. Se eu falar para vocês, traz despojo, traz despojo. Se eu falar, traz só os homens, traz só os homens. Se eu falar, traz só as mulheres, só as mulheres. Se eu falo, traz só os bois, é só os bois. Mas vocês têm que obedecer a mim. O que os caras faziam? Traziam o que eles queriam. Fale, Chico. Não, aqui está falando... Que parte do juízo final? Do que eu não sei. Não, nesse contexto aqui nesse contexto de Abacuque, a destruição sobre o povo babilônico ia ser total. Nesse contexto aqui, que está sendo a hermenêutica desse texto, é que a destruição da Babilônica ia ser total. Se você for acompanhar na história, você vai ver uma Babilônia que não existia, que ela nasce após a decadência da Assíria, ela sobe, dá um pico, em poucos anos, se não me engano 30, 50 anos, que naquela época era um período muito pequeno, a Babilônia ela deixa de existir. Ninguém cita mais a Babilônia como sendo um país, como sendo alguém de destaque. Foi destruída totalmente. Apocalipse. Aí eu fecho contigo.
Tá? Aí sim. Quando a gente pensar nisso, aí essa destruição aqui, tanto que ele fere as nações. Você vai lá para Apocalipse, em que os salvos eles vão ser remidos, e todos aqueles que não dobraram os seus joelhos, não confessaram que Jesus é o Senhor de livre e espontânea vontade, vão para o inferno. Vão para o inferno. A extensão desse ataque indica a totalidade de destruição. O que mais me assusta não são as pessoas que confessam o Senhor como Senhor e Salvador, e sim aqueles que vivem uma falsidade dentro da igreja. Falava com uma pessoa hoje, em que vive um contexto super complicado com a esposa, em que ele está buscando o entendimento, buscando o Senhor, mas a esposa dele não quer conserto de jeito nenhum, coração endurecido. E eu falei para ele assim, eu acho que a sua esposa não é cristã, eu acho que ela não é nem convertida, ela dá palavra, ela tem o título de missionária, eu acho que ela nem é convertida. A obrigação sua é falar do amor de Deus para ela, para que quem sabe o Senhor tenha misericórdia dessa vida. Quantas pessoas estão dentro da igreja nessa situação, com títulos, e que não vivem nada do cristianismo? Nada. Eu vejo vocês como pessoas extremamente, com muitos problemas, mas eu não identifico em vocês pessoas não cristãs. Eu identifico pessoas que têm dificuldades, que têm conflitos, mas que querem mudar, que lutam com as dificuldades, mas querem mudar. Podem não conseguir mudar, mas querem mudar. Essa faísca, entendeu? É algo que é o brilho do Espírito Santo no meio das trevas, entendeu? Mas e na vida dessa moça? Eu não vejo isso. Eu vejo um coração duro, que se não quebrantar o coração, vai para o inferno. Porque, por exemplo, a gente vê casos assim, o Caio Fábio, que pregava tanto do Evangelho, e hoje meio que combate, prega umas heresias. A gente vê os pastores sérios, os filhos sempre sérios, e hoje está tomando um mundo tão estranho, né? Sei lá, às vezes os pastores sérios, mas lá na PCP caem umas máscaras, sabe? Espero que seja uma época de engano. Épocas de engano existem nas nossas vidas. Eu por muito tempo acreditei em uma sorte de maluquices, mas pela misericórdia do Senhor Ele não resgatou. Por isso que a gente tem que continuar orando pelas autoridades, entendeu? Quando a gente vê pastores como esses dois que você citou, entendeu? Em que pregaram o Evangelho e eram referências, e hoje não são mais referências, apesar da igreja ser lotada, a gente tem que orar para que essas pessoas despertem. Só isso. Deus tem misericórdia. E a gente tem que gastar tempo e investir tempo. Por meio que nós não oramos, nós não temos tempo para oração. Quanto tempo você ora por dia? Você tem um caderninho de oração? Uma pauta de oração em que você ore por vidas e pessoas? Nós temos que ter um tempo, entender que a nossa oração ela não muda o coração de Deus, que Deus ele é soberano, mas Ele pode usar a nossa vida como usou com o rei Ezequias, e dar mais 15 anos de vida, ou trazer umas pessoas dessa como a conversão. Imagina se pastores como esse que ela citou se convertessem verdadeiramente, o que iria acontecer? Imagina se, por exemplo, líderes mundiais se convertessem, o que iria acontecer? E muitas vezes essas coisas elas escapam das nossas preocupações, porque nós estamos preocupados muito mais com a nossa conta da CAESB que vence amanhã do que com a vida da pessoa que está, entendeu? A gente vê no tempo de oração aqui, quantas pessoas se dispõem a vir para a oração? A oração ela não ora por mim, a gente ora por... ninguém ora por ninguém aqui. É muito esporádico uma oração pessoal. Mas se você não pode estar aqui por causa de distância, eu entendo. Felipe, Gabriel e tudo mais, Claudinha, eu entendo, mas olha em casa. Uma vez o Felipe fez uma coisa legal, ele falou, olha, deixa o celular ligado aí, me manda meus temas de oração que eu vou orar onde eu estou. Por que você não faz isso? O que impede você de separar meia hora de oração, um dia da semana e você orar por vidas? Será que a sua dor ela é tão grande assim que você não possa demandar um tempo de oração pelas vidas? Apenas citando, nós vamos retomar a partir da semana que vem, Abacuque 3,13. Tu sais para salvamento do perverso. Já li, desculpa.
Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. A destruição começa pelo cabeça, telhado e prossegue por toda a estrutura da família. Abacuque 3,14. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Deus, além de usar os recursos primitivos, além de usar toda forma, Ele também coloca que as pessoas elas próprias se matem. Eles matam uns aos outros e eles também se alegram. Avançam para me destruir, mas regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre aos ocultos, e na verdade eles estão matando eles mesmos. Abacuque, ele deve ter lido com certeza a história de Davi. E ele viu que não precisa de grandes exércitos. Na época das guerras, daquela época, lá eram guerras sangrentas. E a gente vê, eu não lembro qual foi a proporção, mas era alguma coisa do tipo 100 mil de Israel contra 1 milhão de sírios. E os sírios morreram todos. Imagina 1 milhão de pessoas se matando, guerreando. Muito doido isso. Mas esse é o nosso Deus, que não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Aí aquele versículo que eu gosto também. Quem poderá te afastar do amor de Deus? Será fome? Será peste, nudez? Será autoridade? Será principado, potestade? Será que é um governo? Será que é qualquer coisa? E a palavra de Deus diz: nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque não nasceu em você o amor dele, nasceu nele. Se nasceu nele, nada pode te afastar, nada pode te abalar, nada. Se eu tivesse esse tipo de pensamento nas lutas e dificuldades, a gente ainda treme. Eu tenho um aplicativo que o Felipe me passou, que é extremamente saudável. É um aplicativo que você consegue pagar as multas do Detran com 40% de desconto. Maravilhoso. Aí eu abri esse aplicativo, de tempo em tempo eu abro esse aplicativo. Ontem eu abri. Quando eu abri, apareceu assim: você tem 6 notificações. Meu, deu um frio na barriga. Era para eu pensar outra coisa. Aí eu abri e estava lá: declaração negativa de multa, da multa tal. Você já pagou. Mas no meu coração, ai que medo. Entendeu? A gente não deveria sentir tanto medo em relação às coisas do dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, porque temos aprendido com Abacuque a confiança num Deus soberano, um Deus que é sobre todas as coisas, Pai, um Deus que suplanta todo e qualquer plano humano, toda e qualquer ideologia, todo e qualquer poderio bélico, e mesmo que esses poderios nos alcancem com a Tua permissão, nada pode nos afastar do Teu amor, porque nós estamos em Cristo Jesus. Te louvamos, Pai, e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém.